Olá, meu nome é Gisele Batista, sou professora doutora do Departamento de Letras Neolatinas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu me ocupo de disciplinas de língua e literatura italiana, e sou também membro permanente do programa de pós-graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. Eu integro a rede de pesquisadores da Transfopress Brasil desde 2018, quando eu ingressei com a pesquisa sobre o periódico Lírida Italiana, publicado no Rio de Janeiro de 1854 a 1856, em língua italiana. Foi um jornal idealizado e fundado pelo professor genovês Alessandro Galiano Ravara, e que circulou não apenas no Rio de Janeiro, mas também em Recife, como comprovam alguns anúncios em jornais da época. É um periódico comumente mencionado em obras dedicadas à imprensa estrangeira em língua italiana no Brasil, mas que ainda haviam divulgado pouquíssimos detalhes sobre o seu fundador e sobre o seu conteúdo também, ou a sua recepção. Então, foi exatamente por esse motivo que surgiu esse meu interesse em pesquisar de forma mais detalhada e aprofundada esse periódico. Os números desse jornal estão sob a guarda da Biblioteca Nacional, né, fazem parte do acervo de periódicos e estão também digitalizados na Hemeroteca Digital dessa mesma instituição. Bem, inicialmente eu me interessei muito pelo fato de que a cultura dominante no Brasil desse início da segunda metade ali, do século XIX era a cultura francesa, e que, portanto, o jornal do Galiano Ravara, pelo menos a princípio, destoaria dos interesses sobre língua e cultura estrangeira entre os leitores, sobretudo da elite imperial. Então, eu queria entender a repercussão desse periódico na difusão de matéria cultural e literária italiana no Brasil daquele período, e, consequentemente, a pesquisa acabou tendo esse recorte histórico, né? A pesquisa mostra que esse jornal foi financiado pelo imperador Dom Pedro II a partir de 1855 e que conquistou muitos simpatizantes famosos, digamos assim, né? Como o escritor José de Alencar, que inclusive mencionou esse jornal em uma crônica sua, e também outra personalidade que se interessou muito pelo, não só pelo jornal, mas pela atividade do Ravara naquele momento, foi o Joaquim Fernandes Pinheiro, que foi um importante crítico literário da época. Ele até publicou um artigo defendendo essa iniciativa do Galeno Ravara e a coragem que ele teve, né, em rivalizar com a prestigiada cultura francesa, por meio da publicação de um jornal que era praticamente todo em língua italiana, né? Pouquíssimos eram os trechos em que ele fazia algum tipo de tradução. Mas é importante dizer que o jornal ele possui o que eu chamo de duas estações, né? Ou seja, são dois momentos de circulação, um que vai desde a sua fundação, em 2 de julho de 1854, a primeira vez que ele circulou no Brasil, até o número publicado, que era o número 14, publicado em 22 de abril de 1855. E uma outra estação que inicia em 4 de outubro de 1855 até 8 de janeiro de 1856. Esse foi o último número publicado dele. Essa distância de tempo entre esses dois momentos de circulação, ele existe porque o Alessandro Galeno Ravara, que foi o fundador, idealizador e fundador, ele morre em maio de 1855, provavelmente no dia 10 de maio, e o jornal só vai ser retomado em outubro daquele mesmo ano por um colaborador, que já era colaborador do jornal e também era amigo do Ravara, um também italiano, que se chama Pietro Bosisio. E embora o jornal ele tenha mantido muito das suas características temáticas e editoriais, das quais a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele apresentou algumas mudanças, né, entre essas duas estações. Por exemplo, ele passou a ser totalmente bilíngue, ele adotou mudanças no nome, ele incorporou anúncios comerciais e ilustrações litografadas do Sisson, aumentou definitivamente o número de páginas que compunham o periódico, enfim, são mudanças consistentes na sua materialidade. Ele foi um periódico hebdomadário, né, na teoria, mas com alguns hiatos, né, entre os números publicados em 1954, possivelmente por falta de verba do fundador, e em 1855, como eu já até falei, por causa do falecimento dele, né, e essa retomada da circulação demorou um pouco,
E mesmo depois da retomada, a publicação foi mais esporádica e menos assídua. O meu estudo sobre esse periódico no grupo Transfopress Brasil começou investigando a construção de um discurso de italianidade, esse que é um termo frequentemente utilizado em pesquisas acadêmicas, né, mas que exige uma caracterização histórico-cultural mais precisa, porque ele é, se não um espelho, né, das demandas e dos questionamentos do seu tempo, e logo vai ter traços bastante distintos dependendo do momento do seu uso. Então, eu queria compreender como o Jornal do Ravara construía uma imagem simbólica da Itália no Brasil daquela época, por meio das temáticas que ele elegeu, né? Não só ele, mas também seus colaboradores, para estarem presentes nesse periódico. No caso desse periódico, ele foi publicado por um italiano no Brasil, né? E, portanto, fora das fronteiras, fora dos domínios ditos nacionais, né? Embora esse seja hoje um termo ultrapassado, né? Mas à época isso tinha uma grande importância. E também num período em que a Itália ainda não era um país unificado, né? Não era uma nação, né? Uma vez que isso ocorreu em 1861. Mas ele certamente refletiu esse longo processo, né? Por essa disputa da unificação e que era uma marcha que já havia iniciado na Itália desde 1815, né? Então, em linhas gerais, a primeira fase da pesquisa verificou que o jornal publicado pelo genovês Galeno Ravara deu vida ao imaginário italiano identitário, né, por meio de um complexo aparato discursivo e por meio de temas que eram caros à sociedade e que tinham um forte apelo cultural para a elite imperial brasileira, como, por exemplo, a literatura, a música em geral, e em particular a ópera lírica italiana, uma prática erudita muito, muito admirada e muito difundida à época por aqui. Além disso, o Galeno Ravara estabeleceu vínculos muito importantes nos 17 meses em que viveu no Rio de Janeiro. Ele chegou aqui na cidade do Rio em janeiro de 1854 e, como eu já disse, faleceu aqui mesmo em maio de 1855. E foi através dessas conexões que ele foi aumentando seu capital cultural na sociedade imperial, desempenhando diferentes atividades profissionais e tendo atuações sociais muito relevantes, né? E foi exatamente por meio dessa sociabilidade que ele conseguiu instituir e consolidar o ethos do seu periódico, né? Que acabou por se mostrar uma voz bastante relevante da identidade italiana na corte brasileira no período do século XIX em que ele foi publicado. Então, a pesquisa, portanto, ela notou que a identidade simbólica italiana veiculada pelo jornal, né, que aqui a gente denomina justamente italianidade, ela não se constituía como nacionalidade, né, enquanto instituição, mas desempenhou um papel importantíssimo na transferência de bens culturais. Ou seja, ela foi um veículo de circulação, de deslocamento, de negociações, de interações e, claro, de questionamento dos sistemas de referência cultural, né? Nesse processo, a Ravara e outros agentes colaboradores do seu periódico mesclavam conteúdos históricos, né, da vida real, entre aspas, né, e também de ficção, né, de literatura, de música, de arte, por meio de uma diversificação de gêneros discursivos que acabavam compondo o jornal. Então, era possível encontrar o gênero literário, biográfico, musical, teatral, jornalístico, por exemplo, e acabam vinculando discursivamente todos esses dados como elementos do patrimônio cultural italiano e criando um laço emocional e intelectual com o público-alvo, que era a elite imperial letrada, né, que frequentava os teatros da cidade e que iam às apresentações de ópera lírica em cartaz. A pesquisa ela dialoga com os estudos sobre imprensa em língua estrangeira, né, das transferências culturais de Michel Spahr, dos estudos transatlânticos, e acabou também se apoiando em estudos de trajetória intelectual, uma vez que o agente mediador, né, de Liride, que é o Alessandro Galeno Ravara, foi se tornando com o tempo um elemento de grande interesse da pesquisa, né? O meu olhar acabou se voltando bastante para esse agente mediador e para sua sociabilidade no Império Brasileiro. Mas, sobre o periódico fundado pelo Ravaro, o que se nota então é um
que o jornal dele funcionou mesmo como um espaço virtual, né? Porque ele se alicerçava justamente na construção de um imaginário identitário simbólico em um momento crucial de debate sobre a constituição de uma nacionalidade e de uma identidade italiana. E tudo isso feito em um solo estrangeiro, né? Essa pesquisa já está na fase final, né? O objetivo agora é ampliar o arco histórico dos estudos e buscar em outros periódicos em língua italiana publicados no Brasil até 1870, e, portanto, ainda antes da grande imigração italiana para o Brasil, como que se deu essa transferência de bens culturais italianos por meio de jornais, quais conteúdos eram veiculados, quais autores ganharam destaque, claro, quais foram seus agentes mediadores. Existem inúmeras publicações do Grupo Transpapéis Brasil, né, livros, artigos, verbetes. Então, convido vocês a visitarem o site do grupo e a conhecerem toda essa rica produção. Obrigada, um abraço.